9 horas mais 2 minutos, você ouve a Rádio Pelotense, a M620, a rádio que todo mundo ouve. Na produção e apresentação do programa Insight, Leandro Freitas, integra o programa Dr. José Newton. E hoje também com uma convidada especial, a doutora Liz Baini, que faz parte, compõe o programa de hoje. Aliás, na semana passada, eu estava em Esteio, tivemos o programa com o casal. Sempre é bom ouvi-los. Eu gosto de ouvir, às vezes teve um ano que eu viajei de manhã ouvindo rádio. Consegui ouvir até ali a Barra do Ribeiro, acho que foi no ano passado. Doutora Liz Baini, doutor Newton, eu até escolheria o tema de hoje sobre a violência contra a mulher. E a gente percebe, que os índices de ocorrências, com a mulher é algo impressionante. No Brasil, chama atenção. Bom dia, Leandro. Fiquei esperando, por delicadeza, passei a palavra para a doutora Liz, que é mulher. Bom dia, Leandro. Bom dia, pessoal de casa. Bom, o tema da violência é um tema super complexo, envolve coisas profundas nos relacionamentos, nos psiquismos, na personalidade de cada pessoa, está diretamente vinculado à essência do ser humano, ou seja, à índole do indivíduo e as inter-relações que esse indivíduo teve ao longo da vida, em especial nos primeiros tempos. Me interessaria, em primeiro lugar, se eu conversasse com alguém ou entrevistasse alguém com histórias de agressões, seja passivas ou ativas, me interessaria saber que estrutura de personalidade essa pessoa tem, de que jeito ela configurou o mundo interno dela, me interessaria saber em que lugar, em que família ela nasceu, de que maneira as pessoas se relacionavam, como as coisas foram entrando para dentro dela, que ambiente era este, me interessaria saber e trataria de investigar quais eram as reações afetivas, as relações e reações afetivas dentro do ambiente da casa e assim sucessivamente, como essa pessoa se configurou e da onde vem essa agressividade e qual é o significado dessa agressividade, ou seja, o que a pessoa traduz através da violência. Se é a violência que ela sofreu, se é a indignação, se é a bronca, se são as mágoas, se é algo instintivo dela que não foi neutralizado de forma adequada no ambiente da casa e assim sucessivamente. Claro, quando a gente fala em violência, tem um conjunto grande, Tem aquela violência entre o homem e a mulher, numa relação qualquer, tem aquela violência do estupro, e até a violação, também uma própria insinuação em relação à mulher, que muitas vezes é considerada como violência, cada vez mais. Claro, mas só que eu acho, Leandro, eu não sei das estatísticas, eu não sei se isso aumentou ou não. Eu não li isso. Mas eu acho, por exemplo, no nosso país, nesse momento, nós estamos frente a várias violências. Então, nós falamos no programa passado, se parte de cima dos pais, que o Dr. José Newton falou, um modelo violento, um modelo onde não tem regras, um modelo onde não se protege a população, onde há um engano nas situações, eu acho que isso gera uma violência geral, porque o que a gente vê, aumentou o número de mortes, de mortes por roubo, por bobagem. Nós estamos vendo em Porto Alegre situações assim, de uma porta não abrir, a pessoa atirar para matar, de roubar em função do celular, matar. Então, eu não sei se essa violência da mulher aumentou em função, em relação à mulher, ou se a violência aumentou de uma maneira como um todo. Claro, se a gente põe o foco na mulher, aí a coisa aumenta. Essa é a impressão que me dá. Não sei se o Dr. José Newton fala. Nós estamos num momento que as regras, não existe contenção real da violência, que pode ser afetiva, física, sexual. Eu acho que o indivíduo tem que ter já uma tendência que não foi administrada de forma interessante no manejo da casa, ou seja, nessa pedagogia que a gente fala do lar,
onde os pais, através do exercício da função paterna e materna, vão neutralizando, detectando, diagnosticando e neutralizando a agressão entre irmãos, a agressão com os brinquedos, a violência com os animais domésticos, etc. São formas que os pais têm de identificar nas crianças uma certa tendência. Se eles não exercerem esse trabalho pedagógico de ensinamento, de neutralizar, de entender o que significa, por que aquela criança maltrata um animalzinho de estimação, ou quebra ou maltrata os seus brinquedos, por exemplo, ou o coleguinho, ou o amiguinho, ou o irmãozinho, certamente essa criança vai passar batida e vai chegar na vida adulta com uma série de transtornos que não foram adequados. Se o ambiente, agora entra a sua parte, se o ambiente da vida adulta é desrespeitoso, se os exemplos que as pessoas adultas deveriam dar, e aqui estamos falando já de política, de economia, de qualquer coisa, de professores, etc., são exemplos que não corrigem, não retificam essas fantasias ou esses conflitos infantis, certamente a pessoa vai seguir adiante colocando em prática. Se é uma pessoa hiperexcitada sexualmente, que vem de uma família onde todo mundo dormia na mesma cama, onde os pais transavam com os filhos na cama, onde os irmãos dormiam todos no mesmo colchão, as peças separadas por uma cortina, onde todo mundo participava da relação. Essa criança é hiperexcitada sexualmente, chega na vida adulta com essa agressividade, com essa violência, provavelmente essa hiperexcitação vai ser um canal por onde a violência pode se expressar. É uma possibilidade grande. A sexualidade está ligada à violência. No caso da infância, poderia se colocar assim? Não, Leandro, não está ligada à violência. Isso que o doutor Zé Nilton fala. Se ela não está, de alguma maneira, encausada, limitada, a sua adequação para cada idade, ela pode se confundir com a violência. Porque essa pessoa tem essa criança, enquanto pequeno, tem um montante de excitação, que isso não tem como ela entender bem, e nem entender o que está acontecendo, e nem poder dar vazão por todas as proibições internas, e isso sim se transforma em violência. Pode se transformar. As reações de vamos dizer assim, de algo que não está de acordo com o tempo. Né? Claro, as consequências podem ser violência ou outra qualquer característica. Claro, porque assim, tudo tem uma adequação sim, à idade. Não por uma questão moral, por uma questão de maturidade psíquica desse indivíduo, dessa criança poder entender as coisas. Então, isso sim pode, se não está bem causado, levar à violência, à agressão. Até o entendimento da relação sexual como uma agressão. sim. Um bebê vê uma relação sexual, ele não entende bem o que está acontecendo. Ele confunde facilmente com uma luta. Com uma luta, entre excitação e luta. Então, bebês que dormem no quarto dos pais tende a confundir futuramente o que é uma relação sexual e o que é uma agressão. E também na relação de casal há os seus conflitos, né, doutora Alice? Né? E às vezes esse conflito com uma criança, dependendo até onde vai esse conflito de discussão e tal, ele passa uma imagem, né? Claro, isso é o que o doutor Zé Nilton falava. Agora ele mencionou passivo e ativo. É interessante como ver que tem diferenças, né? Tem aquela pessoa que sofre a violência passivamente e aquele que provoca a violência, que faz a violência. Mas na criança, tem aquela criança que ela é violenta e tem aquela criança que submete, né, a violência de outros. Às vezes até no próprio coleginho, né, por uma característica qualquer, né, ele sofre a violência dos outros. Né? Então, aí novamente voltamos aos pais. E eu vou fazer um parêntese e já volto a esse tema. Eu tenho escutado algumas pessoas dizerem que nós no programa relacionamos e responsabilizamos os pais por tudo que acontece com as crianças ou com os adultos depois ao longo da vida. A rigor nós não responsabilizamos, nós tratamos de envolver os pais. Relacionamos, ou seja, é uma dinâmica, é um processo onde todo mundo coloca um pouquinho, é uma panela onde todo mundo coloca a sua colher, digamos assim. Então a possibilidade de sair um mingau é muito grande.
Daí a importância, e por que nós fincamos tanto o pé ao longo de tantos anos, falando da importância das relações familiares para que o indivíduo saia lá na ponta relativamente organizado, e não um mingau. É uma comida saborosa, usando a metáfora. Eu só vou dizer uma coisa, eu não acho eu escuto o programa todos os sábados, eu não acho que se responsabilize os pais. Agora, um filho é a responsabilidade dos pais. Uma criança nasce por inteira responsabilidade dos adultos. E educar um filho é a responsabilidade dos pais. Então, eu não estou dizendo que tudo que dê errado na vida adulta daquele indivíduo seja só dos pais, porque nós mesmos estávamos falando no programa passado das séries complementares, das construções herdadas, do como é que nasce uma criança, toda a bagagem constitucional. Então, essa criança já vem com uma bagagem dela própria. Mas os pais, se essa criança tem com uma bagagem desfavoráveis e os pais incrementam essa bagagem desfavorável, nós temos um mingau. Então, a educação, levar para o mundo é a responsabilidade dos pais. E não é tarefa fácil. E não é fácil, é uma Sim, mas de qualquer forma, vamos pensar assim, o pai ajuda a construir, né? Claro. Ou desconstruir. Ou desconstruir. Mas Desconstruir. mesmo numa boa construção, sempre vai Com ter certeza. algumas Com situações Com que certeza. não é nem a doença, é uma Não, característica, com mais uma vez. certeza. Faz parte. Faz parte. Do Porque processo ter erros. Todos nós nascemos com um psiquismo herdado. Nós mesmos falávamos que o recém-nascido é um velho, do ponto de vista psíquico. Então, nascemos com um psiquismo herdado. Mesmo as condições sendo extremamente favoráveis durante a infância e a vida desse indivíduo, é um indivíduo neurótico, independente dos pais. Então, eu não acho que a responsabilidade seja, que eu escutando, para eu ter uma escuta que eu entendo o papel dos pais, mas sim nós temos grandes responsabilidades sobre o destino dos nossos filhos. Não toda, grande. Talvez fique um pouco acusatório para alguém. Não, a ideia não é essa. A ideia é que possamos pensar em voz alta sobre a dinâmica da casa, a construção da cabeça dos filhos, a partir do que nós podemos ajudar ou atrapalhar. E esse pensamento, de alguma forma, certamente nos leva a um resgate. A ideia é essa. Eu não vejo como acusação, eu vejo como uma chamada de atenção da importância que nós temos enquanto formadores de indivíduos e formadores de uma sociedade. Porque os nossos filhos são quem vão formar uma sociedade assim daqui a um tempo. E isso, nós temos aqui, sociedade é o que nós queremos. Que nós estamos passando, então, né? Claro, para a nova geração. Claro, é isso. Então, essa é uma responsabilidade das gerações mais velhas. O que nós vamos passar. Então, o que nós queremos para sociedades futuras são os nossos filhos. E começa na sociedade familiar. Então, eu não vejo como acusatória escutando vocês, eu vejo como uma chamada de atenção. Agora, se nós pegarmos gerações anteriores, o que se percebe? A relação homem-mulher, ela era muito mais castrativa da mulher, né, pelo homem, né? A mulher conquista uma liberdade cada vez maior, tem conquistado, mas acompanha também a violência. Essa violência entre homem e mulher nos dias de hoje se dá pela ruptura com a geração anterior, com conceitos anteriores, cultura anterior? Pode ter alguma relação nesse sentido? Leandro, eu não saberia te dizer se tem a ver ou não. Eu acho que a violência entre homem e mulher ela é antiga. Ela não é algo de agora, da humanidade, da história da humanidade. Então, eu não saberia afirmar assim. O que eu acho é que a violência entre homem e mulher, Leandro, se dá... vou voltar um pouquinho no pensamento. Um casal é complementário na saúde e na enfermidade. Então, ele se retroalimenta nas coisas boas e se retroalimenta nas coisas doentes. E as coisas são possíveis dadas num casal quando os dois têm uma complacência inconsciente dos dois. Então, a violência para se dar num casal
e permanecer, às vezes se dá no momento de crise, de desestruturação, isso é um ponto. Mas, quando ela é recorrente, os dois estão doentes, inclusive a pessoa que sofre a violência. Entendesse? Então, claro, o homem musculoso é mais forte, por aí ele bate mais na mulher. Mas aquilo se deu naquela dupla. Então, os dois estão comprometidos na situação. Entendesse? Sim, mas de qualquer forma parece que a primeira violência, né, ela dá início a situações maiores depois, né? Que às vezes o casal vai bem, mas daqui a pouco começa um ofender o outro, né? Descamba até para alguma coisa mais grave, né? Ela tem o seu início, né, doutora Alice? Claro, não é verdade, Leandro, mas para isso se dá naquele casal, é porque isso se dá porque naquela dupla, inconscientemente isso está autorizado, tanto do homem como da mulher. A mulher também está comprometida nessa situação. Ativa e passivamente. Ativa ou passivamente. E é mais... De certa forma, ela permite, ela conduz a isso aí. Até mas isso aí não é vezes. responsabilizar ela pela própria violência que sofre? Eu acho que não tem que responsabilizar ela. O casal está doente. Tem que se envolver no processo. No processo. O casal está doente, Eliana. Tu entende? Aquilo é um sintoma do casal. Eu acho que... Inclusive, ela escolheu, vamos colocar a mulher, ela escolheu um parceiro com essas características, foi a escolha dela. A não ser que esteja obrigada, como no mundo oriental, que tem mulheres que são obrigadas a casar. Mas nós estamos falando nossa sociedade aqui. Então, a escolha de um parceiro assim é a escolha da mulher. A escolha do homem de uma parceira assim é uma escolha do homem. Então, isso é o que eu quero apontar. É um casal doente, onde os dois estão comprometidos nessa situação. A ruptura dela em relação a essa formação de casal, provavelmente ela vai construir um novo casal, não é? No futuro e poder ter as mesmas circunstâncias, as mesmas situações, porque ela também... E é pior, Leandro, essa violência se transmite para os filhos, muitas vezes. Entendeu? Então, por isso eu digo, é um casal doente, a dupla é doente. Está doente. É que a gente sempre cobra, vamos pegar um desfecho mais cruel de um crime passional, né? A gente sempre cobra o crime de quem cometeu o homicídio, vamos dizer assim, né? Mas as coisas colaboraram para tanto, né? Foram para essa situação. Nós vamos tentar, né, trazer o ouvinte também para o programa, né? Nós estamos também aqui filmando, né, mostrando no Facebook. Né? Então vamos ver se a gente consegue também consorciar aí com o ouvinte. Alô, bom dia? Bom dia. Pois não, senhor. Tudo bem, Lúcia, pode falar. Não, então vou passar o fone de ouvido para ela. Já acertamos. Pode falar, Lúcia, ela está te escutando agora. Qual é a idade dele? 62? E tem alguma doença? Ele foi alcoólatra? Certo. Tá bem, Lúcia. Tá bem, Lúcia. Eu fico grato pelo seu contato, né? A doutora Lisa, ela fala sobre o tema, né? Não há problema que a gente se distancie um pouquinho, mas para atender o nosso ouvinte, tá bom? Um abraço, um bom fim de semana para você. Né? É um tema que tangencia, vamos dizer assim, né? Até uma parte, que é da relação do casal, né? Veja que aí tem um outro item também que chama o alcoolismo, né? Junto. Claro, e teria que ver o alcoolismo, a crise da terceira idade, que começa aos 60 anos, a saída dos filhos de casa, a proximidade da morte, não que vai ocorrer,
Mas eu diria que se no casal ele não aceita a ajuda dela, por ela estar carregada, é uma figura que está carregada inconscientemente de uma série de situações internas desse marido. Sejam persecutórias para Claro, ele, assim, críticas ou ou acusatórias. ele sente que rebentou com a relação e não pode tomar. Aí eu não Enfim, saberia sim, dizer, um conjunto enfim. de coisas. Por aí entra uma outra terceira pessoa que não está tão carregada dessa situação e consegue efetivamente ajudar essa pessoa, ou um filho, ou um irmão, ou um vizinho, ou um amigo. Às vezes nós temos que recorrer a situações assim, a pessoa que está mais neutra nesse campo do casal e consegue realmente ajudar essa pessoa. Às vezes uma ajuda é escutar, sem se angustiar, escutar, deixar falar. Lá pelas tantas vai aparecer uma série de situações internas, onde não se critica, não se pondera, mas às vezes um dos membros do casal está tão carregado, o que o doutor Zênio falou da situação persecutória, que às vezes a gente não quer nem criticar, o outro já vive como crítica. Às vezes se assinala coisas e o outro, naquele momento, vê como crítica. Às vezes uma terceira pessoa neutra na situação pode Sim. ser que ajude, entre e ajude de uma maneira mais eficiente. Mas é interessante até nessa participação, né? E claro que a gente não foi, não se aprofundou nessa relação do casal, no caso da senhora que ligou, e seu esposo. Claro, né? é Ele está difícil. com 62 anos. Também não é o caso aqui de expor ninguém, né? Mas acontece que, veja que numa relação de casal, essa relação de casal, ela tem etapas, né? Capítulos, né? Isso. De repente as coisas mudam no decorrer da relação, né? Ele está com 62, esse casamento não é de agora, né? Mas ele foi sofrendo a ação do tempo, né? Parece-me, né? Também é do tempo, né? As consequências de um lado, consequências do outro. A vida é dinâmica, né? A vida é dinâmica. Quando o indivíduo não tem a capacidade, no sentido assim, de não ter o exercício, a prática ou a Sim. tendência, temos outro ouvinte? Sim, temos um ouvinte. Alô, bom dia. Sim. Pois não, Maria, fique à vontade. Sim. Como? Uhum. Sim. Uhum. A senhora se sente sozinha na construção dos seus filhos. Está aí. Bom, é claro que isso aí eu fico grato pelo seu contato, a gente até explora esse assunto, né? Mas é muito, eu acho que é muito pessoal, né? Mas veja a força da mulher, né? De qualquer maneira, são formas de violência. Essa é a música de fundo do programa de hoje, é disso que nós estamos falando, os mais diferentes tipos de violência. As consequências da violência. Quando um pai que tem 3 filhos com uma mulher não participa, não ajuda, que é o tema que ela tirou, não coloca o ombro, não sustenta, não provê, não divide, não se preocupa, é um pai que está exercendo uma certa violência, digamos assim, seja para com a mulher, seja para com os filhos, no sentido de que ele não exerce a função nem sequer de provedor, muito menos a função paterna, que como nós falamos no programa da semana passada, envolve coisas muito mais complexas, do educar, do estar, do participar. Então, um pai que se retira
dessas funções, pelos mais diferentes motivos, com 3 filhos, não foi um filho na adolescência, num namoro, num ficar, etc. São 3 filhos na vida adulta, é um pai que tem um certo grau de irresponsabilidade, inconsequências, e etc, 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 que termina tendo sendo um ato de violência. Agora, as nossas participações... Facilmente. Pois é, uma, né, não tem a figura paterna, né, para auxiliar na construção dos filhos. Né? Sim. Não teve. A outra tem a figura paterna, né, mas a figura paterna, né, do marido, né, é alcoólatra e tem as suas mudanças de comportamento, vamos dizer assim. Né? Claro que quem buscou o alcoolismo também por alguma consequência da própria relação pode ter ocorrido. Bom, eu queria voltar um pouquinho ao que a doutora ali estava falando antes, com relação à origem da violência. Eu acho que o ser humano ele é violento por natureza, é da história, é do mundo interno do ser humano, é da história humana e pré-humana a violência, digamos assim. Em algum momento, inclusive, a violência foi uma condição sine qua non de sobrevivência. Se nós pegarmos a Idade Média, por exemplo, o indivíduo mais violento sobrevivia mais que o menos violento. Então, a violência faz parte do mundo interno, do psiquismo das pessoas. Se nós pegarmos o mundo animal enquanto instintividade, não pulsões psíquicas, mas enquanto instintividade, o mundo instintivo é de uma violência atroz. A natureza parece violenta às vezes. E nós não somos só violentos com as mulheres ou as mulheres com os homens. Nós somos violentos com a natureza, somos violentos conosco. A pessoa que se alcooliza, um alcoólatra, é muito violento consigo. Na medida em que ele se destrói, se autodestrói, o tabaco, que nós estamos falando tanto, as pessoas morrem pelo uso do tabaco, seguem usando o tabaco, é uma violência contra si, socialmente aceita. Tem violências que são aceitas na sociedade e violências que não são aceitas na sociedade. Bater numa pessoa não é mais aceito, já foi aceito. Mas isso faz parte do mundo psíquico das pessoas. E vamos nos aproximando, vamos afunilando o pensamento. Se nós pensarmos cientificamente desde a psicanálise em termos de dualidade instintiva, que temos instinto de vida e instinto de morte, o instinto de morte do instinto de morte faz parte um pouco essa violência, digamos assim, em dominar, destruir, possuir, fazer com que o outro sucumbe e ter prazer em infligir o sofrimento ao outro e coisas assim. Mas uma pessoa, todo mundo tem isso dentro de si. As pessoas mais saudáveis são aquelas que conseguem, digamos assim, um pouco usando a expressão de Freud, dominar essa instintividade mais violenta. Ou seja, na medida que nós dominamos e temos uma saúde que nos permite entender que eu gostaria de matar fulaninho, mas não vou matar porque... A nossa civilidade é nosso controle. Então, porque nós continuamos sendo, né, a feira. Temos isso dentro. Mas na medida em que nós conseguimos dominar, domesticar claro. E colocar ao serviço da instintividade de vida, digamos assim, que nós podemos matar o animal, que é uma violência, mas para matar a fome, que é uma coisa de vida, nós vamos canalizando essa destrutividade ou essa violência para coisas interessantes. Seguimos o pensamento um pouco adiante. Quanto mais próximo de nós está uma pessoa, maior a possibilidade de nós dramatizarmos com essas pessoas coisas boas e ruins da vida. Vai depender da saúde mental de cada um poder colocar uma ao serviço da outra. A relação de casal se presta muito para as pessoas dramatizarem isso tudo, porque as pessoas estão juntas, são muito importantes umas para as outras, estão juntas 24 horas por dia. Então, as chances de se complicarem e aparecerem essas tendências são enormes. E aí vai depender da saúde mental de cada um. Bom, nós vamos fazer o nosso intervalo comercial, mas na sequência eu queria direcionar um pouco para o resultado, as vítimas, né? As vítimas da violência, como se lida. Tem pessoas que eu conheço até, um exemplo, né? Que são casados, a mulher foi estuprada por uma outra pessoa. O convívio, né, com essa mulher estuprada é difícil, né? Muito difícil. Às vezes a violência na infância, né? E vai criar essa menina, ou menino até também, né? E isso vai fazer um estrago. Né? É claro que muitas vezes se busca até um apoio psiquiátrico, um apoio, né, analítico, que eu acho que é um instrumento importante nessa hora. Mas depois do intervalo nós seguimos por aí. Nós vamos fazer um pequeno intervalo no Facebook, na nossa página também,
porque senão os blocos ficam muito grandes e depois nós não Exatamente. conseguimos postar. Então, um trabalho O enorme, as Milton pessoas cada nos vez acompanhar. especializa mais nessa parte de comunicação, nas estratégias de comunicação. Vamos então ao intervalo.